Gente amada por Cristo, bom dia. Hoje eu quero ler um trecho da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 1 e 2, que diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo está falando a respeito do ministério da reconciliação que ele recebeu da parte de Deus. Está falando da nossa reconciliação com Cristo e que Deus deu esse ministério de entregar essa mensagem às pessoas. E exorta aqueles irmãos a não receberem a graça de Deus em vão, ou seja, a ouvirem essa mensagem, a acolherem no coração. Não apenas ouvirem e abandonarem e nem uma vez manifestando o acolhimento pela mensagem, também não vivendo essa mensagem. Então ele diz que não é para eles receberem a graça de Deus em vão e cita um texto do Antigo Testamento falando que o tempo oportuno, o tempo da salvação é agora, o tempo da salvação é hoje. Eu quero compartilhar um pouco dessa expressão que ele diz aqui, sobre o tempo sobremodo oportuno, ou tempo favorável, ou tempo aceitável, que aparecem em muitos trechos da Bíblia. E eu quero citar alguns versos para falar disso. O primeiro deles está lá no Salmo 32, no verso 6, que diz assim: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Aqui o salmista está falando o tempo de encontrar-te, o tempo de encontrar a Deus. Que tempo é esse? É o tempo que ainda não chegou o momento da prestação de contas. Mas é o tempo que ainda, quando não chegou esse tempo de prestação de contas, é justamente nesse intervalo que nós temos o tempo para o arrependimento. E é verdade que na nossa vida nós precisamos ter esse tempo para enxergar a nossa caminhada, avaliar a nossa caminhada e nos arrependermos daquilo que nós não fizemos bem. Esse tempo é um tempo aceitável, é um tempo precioso, é um tempo de Deus que nos conduz ao arrependimento por causa da bondade do Senhor na nossa vida. É o tempo do nosso encontro com a sinceridade diante do Senhor, o tempo de arrepender-se. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Outro texto é no Salmo 69:13, que diz assim: Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Ele fala do tempo favorável, do tempo oportuno, porque ele vem mencionando um tempo de dificuldade, passando por dificuldade, passando por afrontas, passando por hostilidade, até por perseguição, e aí Davi não paga com a mesma moeda, mas diz que no momento em que ele está passando isso, ele entrega-se à oração. Então, que tempo favorável e oportuno é esse? É o tempo da gente buscar a Deus nas dificuldades. É claro que nós devemos buscar a Deus sempre, em qualquer situação, mas é verdade também que o tempo da aflição, o tempo da dificuldade, o tempo que nos é hostil, é tempo de buscar a graça de Deus, a orientação e a sabedoria. E esse tempo também chega na nossa vida. O outro texto está lá em Isaías 49, verso 8, onde se diz assim: Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. É uma palavra do profeta Isaías com respeito ao exílio, que o povo estava na Babilônia, e que Deus levantaria o seu servo, o servo do Senhor, que seria o instrumento, o mediador de salvação.
o retorno dos exilados à sua terra, o retorno dos judeus à sua terra após o exílio, significou esse dia da salvação. E é justamente esse texto que Paulo citou na carta aos Coríntios que nós lemos. Pegando essa ilustração, se o dia da libertação do cativeiro, do exílio para o povo de Israel significou o dia da libertação, o mesmo acontece na nossa vida, em nosso encontro com Cristo. Nós somos libertos do cativeiro do pecado, porque nascemos com essa natureza, separados de Deus, e só mediante o perdão do Senhor é que nós encontramos a nossa amizade, a nossa salvação. Ele diz assim, em Cristo, como o povo judeu teve a sua libertação do exílio por Deus, em Cristo, o servo do Senhor, nós encontramos a nossa salvação. Então este é o tempo aceitável e favorável. Que tempo? O tempo de nos entregarmos a Deus para sermos salvos, o tempo para acolhermos e abraçarmos a salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus e acolhermos no nosso coração. Esse tempo também chega na nossa vida, porque a mensagem de salvação também chega. Mas é bem verdade também que a salvação de muitas outras circunstâncias também chega esse tempo de nós alcançarmos e buscarmos a salvação do Senhor para as circunstâncias. Então, o tempo aceitável, a ocasião favorável, é o tempo de se buscar o Senhor. E eu queria deixar essa mensagem do devocional no seu coração, para que você esteja observando na sua vida estes tempos, que são chamados de tempos favoráveis, aceitáveis, sobremodo oportuno, que são tempos de buscar o Senhor, buscá-lo para o arrependimento, olharmos para dentro do nosso coração e buscarmos nos entristecer com aquilo que fizemos, não por remorso, nem por causa das consequências e nem por ter feito alguma coisa, agora nós vamos ter que lidar com situações difíceis, mas pela compreensão que, acima de tudo, nós desagradamos a Deus e nos entristecemos com isso. Buscar no Senhor esse arrependimento, buscar no Senhor também nas nossas dificuldades, dificuldades na criação dos filhos, dificuldades no momento que a gente está trabalhando a nossa saúde, dificuldades no emprego, dificuldades para compreender as situações, dificuldades nos nossos relacionamentos, dificuldades para lidarmos com a nossa história, dificuldades que se apresentam das mais diferentes formas na nossa vida. E o tempo para a salvação. Examinarmos se nós já acolhemos no nosso coração a mensagem de que por meio de Jesus nós somos salvos, encontramos o perdão dos nossos pecados, porque Ele é o nosso Salvador. Eu quero deixar essa mensagem para você dar uma parada e refletir e ter esse tempo sobremodo oportuno, na qual Paulo diz, se chama hoje, se chama agora. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o tempo em que o Senhor não volta é o tempo da tua paciência, da tua bondade, porque o Senhor quer que cada ser humano encontre o arrependimento e acolha a tua salvação. Obrigado, Deus, por este tempo na nossa vida e os outros tempos favoráveis, aceitáveis, oportunos, ó Pai, nós queremos buscar para melhor caminhar junto do Senhor. Nos ajuda nessa compreensão, trabalhe em nosso coração. Eu também peço, Senhor, em favor de todos os que estão ouvindo, que o Senhor os abençoe nas suas lutas, que o Senhor abençoe cada alma, cada coração, derrame bênção sobre a família, sobre o trabalho, sobre o sustento e, acima de tudo, que cada um deles possa ser, pelo Senhor, fortalecido espiritualmente e viver na Tua presença com discernimento e a alegria que só o Senhor pode dar. Assim eu oro também, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça e que você encontre, buscando o Senhor, o tempo favorável para tudo aquilo que te conduz ao bem e à presença de Deus. Amém? Deus te abençoe.